Legal, nessa aula então a gente vai falar sobre condicionais, tá? Então são os statements, né? If, else, são as condicionais. A condicional if é uma estrutura condicional que executa o que é descrito dentro do bloco caso determinada condição for verdadeira. Se for falsa, executa o bloco else. Então aqui a gente tem uma ilustraçãozinha aqui, né? If, condição, dentro do parênteses. Se a condição for ok, for true, execute o que estiver dentro do bloco. E aqui embaixo, então, o if junto com o else, tá? Então, se a condição for verdadeira, execute o que estiver aqui dentro dessa primeira parte do bloco. Se for falsa a condição, execute o que estiver dentro do else, tá? Então, basicamente, essa é a sintaxe do if-else. Vamos ver isso na prática, então? Eu preparei um exercício aqui que é o seguinte, olha só. A gente tem essa página aqui, tá? Esse formulário simplesinho. Deixa eu dar um zoom aqui, vai. Beleza. Esse formulário aqui, quando a gente usa if-else no nosso dia a dia? A gente usa ele em várias situações e uma das situações recorrentes da gente usar isso é para a gente fazer validação de formulário no nosso client-side, tá? Existem inúmeros jeitos de fazer validação, então assim, o que eu vou colocar aqui agora não é o jeito que você deve fazer sempre validação, tá? Essa validação, ela é no client-side, ela é no nosso front-end aqui, é uma validação muito simples, tá? As formas mais complexas de fazer validação, às vezes valida até no servidor ou as verificações dessa validação são mais, como que eu posso dizer, mais profundas. Verifica-se mais coisas do que o que a gente vai fazer nesse exercício. Então, o intuito desse exercício é mostrar o funcionamento do if-else, das condicionais, tá? Num formulário. E eu sei que eu acabei de fazer um grande discurso de que o que a gente vai ver aqui não é o único jeito, mas é um jeito válido, eu uso no meu dia a dia, tá? Então, feito toda essa ressalva, né? Vamos lá então ao if-else, tá? Eu preparei esse arquivo HTML e tal aqui, fiz um style aqui mesmo dentro do próprio arquivo, tá? E é o seguinte, a gente então vai fazer uma função usando if-else que quando a gente clicar no botão validar, ele vai retornar para a gente uma mensaginha de erro embaixo aqui de cada campo se o campo está validado com sucesso ou não, tá? Então, beleza. Resumidamente, é isso. Como que a gente vai fazer isso? Tá vendo essa variável aqui grandona que eu já deixei aqui? Eu fiz isso aqui antes porque eu não conseguiria escrever isso aqui de cabeça tudo, tá? Essa expressão. Isso aqui é uma expressão regular. Ela é também conhecida como regex, tá? E essas expressões regulares, o que elas fazem? Elas podem ser escritas de várias maneiras, combinando esses caracteres aqui, e elas servem para fazer uma verificação se a string que você quer testar, se essa string ela atende a determinadas regras de escrita, tá? De texto. Então, essa expressão aqui desse tamanho, ela testa se tem arroba, se tem ponto com, se tem... Enfim, ela testa coisas referentes a uma string que seria um e-mail, tá? Um endereço de e-mail. Então, é para isso que serve. E existem outras expressões, mas aí eu já deixei essa aqui prontinha, porque eu peguei ela ali na internet mesmo, tal. Tem isso fácil para você encontrar aí, tá? E a gente vai usar ela para falar assim, se essa expressão regular aqui for ok, for true, ou seja, se o texto que eu inseri no campo de e-mail for verdadeiro, ele vai passar pela análise dessa expressão regular e vai me retornar se é um e-mail verdadeiro ou falso, tá? Se ele segue as regrinhas de ter um arroba e ter um ponto, alguma coisa depois, tá? Testado isso e tendo dado ok, positivo, ele vai me retornar então que sim, esse campo está validado ok. Caso contrário, vai estar validado falso. E o primeiro campo, que é um campo nome, a gente vai fazer uma validação um pouco mais simples. A gente só vai validar se ele está vazio ou não
E talvez a gente vai validar se ele tem pelo menos mais de 5 caracteres, vai? Ou mais de 3, porque tem nomes com pelo menos 3 caracteres, tá? E a gente vai validar então se ele tem pelo menos 3 caracteres, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer esse processinho aí e a gente vai usar as condicionais para isso. Se o campo tal tem tal coisa, beleza. Se não tiver, erro, beleza? Essa é a lógica que a gente vai usar. Então, vamos começar a escrever aí o nosso código, né? Eu vou dar um Enter aqui agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já viu na aula passada, é armazenar as coisas que a gente quer testar ou as coisas que a gente quer usar, né, em variáveis. Então, eu vou fazer a primeira coisa que é o seguinte, var, eu vou chamar de field email, tá? E aí eu vou fazer assim, get element, deixa eu só ver se... eu tenho um ID em cada uma. Tá, então vai ser get element by ID mesmo. Eu tenho que colocar document aqui antes, sempre esqueço. Document. Ponto get element by ID. E aí a gente vai pegar então o campo que tem o ID email. E a gente vai pegar o campo que tem o ID nome também, tá? E field nome. Olha, existem inúmeras formas de se escrever isso. Eu estou fazendo desse jeito bem mais simples. Se você já tem um grau de JavaScript mais avançado, você sabe do que eu estou falando, tá? A gente pode fazer um loop, a gente pode fazer esse reconhecimento de várias coisas. Mas para ficar bem claro aqui, como o nosso curso é para quem ainda não sabe, né? Eu estou fazendo desse jeito mais simples, tá? Só fazendo essa ressalva que existem outras formas de fazer uma validação. Mas vamos lá então. Field nome, field email. Aqui tem que ser nome, né? O ID que está ali dentro. Beleza, então field nome e field email, tá? E aí agora a gente vai começar a testar esses campos. Com o quê? Usando if. E a gente vai testar que hora? Quando a gente clicar no botão. Então a gente precisa fazer a nossa funçãozinha de clique, tá? Eu vou chamar ela de function valida form, tá? Beleza, e a nossa function validaForm, ela vai ser chamada aqui no botão, então eu vou colocar onClick validaForm. E o parênteses para dizer que eu quero executar a função, tá? Senão ele não entende que é uma função, ele entende só que é uma string. Beleza. Agora aqui dentro a gente vai começar a testar. Então eu vou falar assim, ó, if... Primeiro eu preciso de uma variável. Eu vou... Para armazenar o quê? Para armazenar o texto que a pessoa vai inserir aqui dentro, tanto aqui quanto aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui dentro mesmo, var, e eu vou chamar ela de nome str de string, tá? E vou falar que ela é igual ao que estiver no field nome.value, tá? Ou seja, essa propriedade value, ela vai armazenar, ela serve para pegar o texto que está dentro do campo. Beleza. Vou criar outra variável, vou chamar ela de email str, a string do campo email, tá? E vou chamar então de field, quer dizer, vou passar field email.value. Vamos testar para ver se isso aqui funcionou. Eu vou só dar um console log agora. E vou dar um log em nome str e email str, tá? Então, quando eu clicar no botão, ele tem que dar um console log. E se armazenou corretamente, ele vai dar log então nos textos que estiverem nos campos. Vou atualizar aqui primeiro. Deixa eu abrir o meu console aqui, né? Beleza. Vou colocar aqui Brunão. E aqui hello, @brunão.me. E agora, quando eu clicar aqui, ele tem que me logar esses dois valores, se deu certo. Belezinha, deu certo. Me logou Brunão e me logou o meu e-mail. Tranquilo. Então vamos continuar agora aqui. A gente já sabe que está funcionando, a gente já está armazenando os values, os valores. Agora a gente vai testar eles, tá? Para testar, ó, a gente vai usar
o if-else statement, tá? Então, finalmente, agora a gente vai usar o if-else. If... Aí eu vou falar assim, se nome str.length, que significa que é a quantidade de caracteres, tá? Length, ele sempre vai pegar uma string e vai contar, tipo assim, qual que é a quantidade, qual que é... Eu não tô sabendo a palavra em inglês para length. Mas qual que é a quantidade de caracteres que tem nessa string, nessa palavra, tá? Então ele vai pegar nome length e eu preciso falar assim, se nome length for maior que 0, ou seja, se tiver algum caractere lá, se isso aqui for true, faça assim, eu vou usar o console log de novo para a gente testar. Console.log tem caracteres. E aí eu vou usar o else, tá? Else é caso contrário. Caso estiver vazio, console.log está vazio. Opa, vazio. Beleza, vamos testar? Olha só, eu vou atualizar aqui, o campo está vazio. Vou clicar em validar, está vazio. E agora, se eu digitar Brunão ali, tem caracteres. Beleza, já testei a primeira coisa no meu campo aqui, tá? Agora, eu quero fazer um segundo if-else. Isso é novidade agora, você ainda não viu isso. E eu quero fazer um segundo if-else aqui dentro, tá? Dentro do primeiro if. Então, assim, primeiro, se não estiver vazio, beleza. E também se nome str.length for maior ou igual a 3, tá? Então, se não tiver vazio, beleza, mas ainda assim eu quero que tenha pelo menos 3. Eu poderia também colocar isso aqui, ó, tá? E tal. Mas eu vou deixar assim, aninhado, tá? Ops, não precisa aqui. Tá. Então, se for maior que 0 e ainda se for maior que maior ou igual a 3, aí sim você me dá um console.log success. Por enquanto a gente está usando o console, mas daqui a pouco a gente vai fazer na interface, tá? Caso contrário, caso ele não respeite a essas duas condições aqui, caso ele entre aqui e ainda entre aqui e seja falso, aí vem para o else e me dá error. Beleza, vamos testar. Error, funcionou. E agora eu preciso que tenha pelo menos 3. Então eu vou colocar só BR aqui, só 2. Validar, continua me dando erro. Deixa eu limpar aqui. Ó, tem BR, só 2 caracteres, validar. Ele não validou porque, na verdade, o meu else tem que estar aqui, ó. E aí eu dou o console error aqui, tá? Tá, vou atualizar, vou fazer de novo. BR, só 2 caracteres, validar e me deu o erro, tá? Então eu preciso ter pelo menos 3. Se eu colocar BRU agora e clicar em validar, aí ele me deu o success. Belezinha? Então tá funcionando. Estamos testando as duas coisas, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu só juntar tudo aqui, deixar bem juntinho para o código não ficar muito grande na vertical aqui. Agora a gente vai testar o e-mail. E para a gente testar o e-mail, vai ser mais ou menos isso aqui. Só que vai ser um pouco diferente porque a gente vai usar o regex aqui, tá? A nossa expressão regular. Eu vou fazer mais uma coisinha, tá? Eu vou tirar esse if interno aqui. Eu só queria mostrar que é possível fazer isso, tá? Mas não tá legal, tá? Pela lógica aqui, eu vou remover daqui. Vou deletar ele aqui, ó. Vou deletar assim. Opa, console.log. Ops.
Tá, e eu vou só colocar aqui EE e vou passar aqui. Então agora ele tem que respeitar as duas condições. Tem que ser maior que 0 e pelo menos maior ou igual a 3. E aí ele vai dar success. Beleza, tá mais bonitinho o código, tá?